Então, eu vou procurar falar para vocês da aplicação dessa lei natural, desta energia, na sociedade espírita. Nós, na Sociedade de Estudos Espíritas Vida, desde a sua fundação, também por orientação dos espíritos, buscamos a aplicação, o uso do magnetismo, que eles nos falam como sendo, que eles sempre nos referiram e nos fizeram pensar e estudar, como sendo a ferramenta para os trabalhos práticos da doutrina espírita. Tá? Então, vou colocar para vocês apenas algumas coisinhas. Já não vou repetir, porque o Sérgio já falou, mas a pergunta: o que há em comum entre Mesmer ou Mesmer, Andrew Jackson Davis e Hippolyte Léon Denisard Rivail? Qual é a resposta? Magnetismo. Perfeitamente, né? O Sérgio já falou sobre Mesmer ou Mesmer. Andrew Jackson Davis, precursor também do espiritismo, né? Nos Estados Unidos. E Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso Allan Kardec mais tarde, cujo nome de batismo é esse, e assim era magnetizador desde a juventude. A resposta que ele dá, também o Sérgio já usou na exposição dele, né? Na Revista Espírita, ele já nos diz que era magnetizador há 35 anos, isso em 1858. Vale lembrar que ele seguiu sendo magnetizador até o final daquela existência e deve continuar ainda hoje. As referências, também mesma citação, né, Sérgio? Acho que nós estávamos numa certa sintonia. O magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas que se completam e se explicam uma pela outra. Essa é a apresentação do próprio Kardec como magnetizador e que viu o berço da doutrina espírita nas reuniões, nos saraus de magnetismo. Lembram-se, ele foi convidado por um amigo seu, magnetizador, a acompanhar uma reunião em que ocorriam fenômenos de mesas girantes e na qual ele participa, buscando explicações dentro da ciência que ele praticava, ou seja, dentro do magnetismo, como sendo mais um fenômeno que os magnetizadores ainda não conheciam. No entanto, esse fenômeno se revela e vem a ser o início da nossa codificação. Muito bem. Digo para vocês que antes da fundação da Sociedade de Estudos Espíritas Vida, alguns que talvez tenham assistido o nosso trabalho ontem, eu havia já estudado Espiritismo dos 17 aos 30 anos, portanto, 13 anos de estudo numa outra sociedade. Estudando com as obras básicas, estudando com o ESD. Só que tinha um detalhezinho nessa minha formação. Eu lia a expressão magnetismo, obviamente que li, mas eu não sabia o que era. Eu não fazia nenhuma ideia do que era magnetismo. E, curiosamente, isso é uma brincadeirinha no Google, a gente bota ali uma perguntinha, quantas vezes uma palavra aparece numa determinada obra, né? E ela surge. E nós encontramos nas obras de Kardec, né, na codificação, que estão aí embaixo para vocês verem, 287 vezes a expressão magnetismo, 130 vezes a expressão magnetizadores e 481 vezes perispírito. Isso somente a essas palavras. Ao conteúdo dessa ciência irmã, existem muito mais referências, muito mais. Tá? Na Revista Espírita, nós também vamos encontrar 5 manifestações de Mesmer desencarnado, debatendo com Allan Kardec, tá? Via mediúnica, relações entre magnetismo, espiritismo e tratamentos magnéticos. E aí, né? Porque 13 anos eu li isso e não sabia o que era. Porque Kardec pressupôs que os espíritas conheceriam o magnetismo. Inclusive, tem uma
citação dele na Revista Espírita, em que ele diz que todos os espíritas são magnetizadores e que os espíritos ajudam a divulgar o magnetismo e que magnetismo também ajuda a divulgar o espiritismo. Mas eu não sabia. Tá? E quem me chamou a atenção disso? Foi justamente um espírito que eu apresentei para vocês, o Georges, que na fundação da Sociedade de Estudos Espíritas Vida, quando estávamos organizando os trabalhos, ele disse assim: vamos estudar magnetismo, para depois vocês trabalharem com passe. Eu disse, como é que é? Vamos estudar magnetismo. Eu disse, é. E como é que nós vamos trabalhar? Aí ele disse assim, não, vocês peguem todas as obras básicas, todas as obras de Kardec, estudem em que condições ele trabalhava, em que condições ele aplicava o magnetismo, e é exatamente assim que nós iremos trabalhar. Sem mais, nem menos. E foi por isso que eu descobri que tantas vezes eu tinha lido e não sabia do que se tratava. Em função disso, vem a nossa amizade com Jacó Mello, né, porque nós começamos a estudar, passamos muito tempo revisando as obras de Allan Kardec, todas elas, inclusive a Revista Espírita, e detectamos que nos faltava a ferramenta. E nessa época, olhando o que nós conseguíamos, nós encontramos o livro O Passe, que era publicado pela Federação Espírita Brasileira, e o convidamos a fazer um seminário em Pelotas, em função do aprendizado daquelas técnicas. E assim começou a nossa amizade, que já tem muitos anos. Só que, passando-se o tempo e o trabalho com o Georges e a implantação e o crescimento nisso, nós descobrimos que ainda era pouco, era muito pouco. E aí um dia ele nos disse assim, por que vocês não estudam mais? Eu disse, bom, mas aonde? Ele disse, nos livros. Eu estudei nos livros, quando fui médico, quando fui magnetizador, eu estudei. Aí ele disse assim, você está sugerindo que a gente busque livros na França? Naquela época, para estudar? Ele disse, é. E aí nós começamos a procurar, felizmente, o meu domínio do francês é parecido com o do Peixinho, mas a Janice, né, uma das magnetizadoras da sociedade, a Janice tem um grande domínio do francês e de outras línguas latinas, e nós as duas trabalhamos juntas para o nosso estudo, buscando essas obras clássicas do magnetismo, lá dessa época, tá? Para aperfeiçoar o nosso trabalho prático. Então, a gente foi descobrindo algumas coisas, né? O que é magnetizar? Magnetizar é dirigir sobre um doente no local do seu mal ou sobre as partes mais sensíveis do seu corpo o agente magnético a fim de nele produzir calor ou um movimento qualquer. O magnetismo penetra dentro de todo o corpo e desta forma produz numerosos fenômenos. O magnetismo é a arte e a faculdade de acelerar e regularizar o movimento tônico dos corpos. Isto é Barão do Poté, um dos que o Sérgio citou. Médico magnetizador na França do século XIX, tido como um dos maiores magnetizadores daquele século. Isso ele escreveu no seu livro, que era destinado aos estudantes, aos seus aprendizes, e que foi a nossa busca. Foi esse livro que nós buscamos para colocar no nosso trabalho. Hoje, outros livros colocam como se dá essa passagem dessa energia vital que o Sérgio já referiu para nós, do que é o magnetismo, mostrou a foto com os dedinhos passando, né? Que ela se exala, vamos dizer assim, né, do nosso perispírito como magnetizadores, como médiuns magnetizadores, passa para os centros vitais,
portanto, uma zona do perispírito do nosso atendido, vai para o sistema nervoso, do sistema nervoso ao sistema endócrino e dele ao sistema sanguíneo, né, a parte circulatória, melhor dizendo, sistema circulatório, e dali para todas as células do nosso corpo. Portanto, nós saímos da dimensão semimaterial do perispírito e chegamos à dimensão material, atuando diretamente sobre o corpo da pessoa que nós estamos atendendo. Já, né, Mesmer, sobre o magnetismo, dizia: em geral, ele deve levar a bom termo a cura de todas as doenças, contanto que os reforços da natureza não estejam inteiramente esgotados. Portanto, nós não vamos levantar um cadáver, nem alguém que esteja à beira da morte. Mas André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, nos mostra o trabalho dos espíritos empregando o magnetismo, inclusive ali estão todas as técnicas que eles empregam para a desencarnação. Os diversos casos de desencarnação que ali são tratados. Já tive a oportunidade em um dos encontros de magnetismo de fazermos uma dramatização mostrando como isso acontecia e explicando passo a passo daquele processo. Portanto, gente, magnetismo vai nos auxiliar desde o processo reencarnatório, também podem procurar André Luiz, Entre o Céu e a Terra, Mensageiros da Luz, referindo a questão do magnetismo na reencarnação. Eu falei um pouco disso de manhã. Vemos na desencarnação e vemos nas doenças físicas. Tá? Então, Mesmer já dizia que desde que não estejam esgotados os recursos físicos, é possível que o magnetismo atue. Tá? E que a paciência esteja ao lado do remédio, porque está a cargo da natureza restabelecer lentamente o que foi minado lentamente. Portanto, não é uma coisa imediata. Se fosse imediato, teríamos uma mediunidade de cura e não um tratamento magnético. Não importa o que o homem deseje ou faça na sua impaciência, são poucas as doenças de um ano que se curam em um dia. E nós precisamos de tempo para curar mais do que o problema físico lesado. Esse problema físico nos traz uma mensagem, uma lição. Ela precisa ser assimilada como um caminho para a nossa cura. Tá? O que é fundamental num atendimento magnético? Tá? Tanto por parte de nós, magnetizadores espíritas, eu não gosto da expressão passista, porque eu acho que passista é de escola de samba, com o devido respeito, né? Nós não encontramos essa expressão nas obras de Kardec e acho que ela é muito mais correta, cientificamente correta, inclusive. É uma ciência, essa ciência tem a sua nomenclatura e é bom que a gente possa fazer essa reflexão. Nós somos magnetizadores espíritas. Né? O passe é apenas uma técnica de transmissão. É um dos movimentos. O magnetismo é muito mais do que somente isso. Confiança, fé. Tá? Jesus dizia: por que sois tímidos, homens de pouca fé? Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 932, recebe a seguinte resposta. Quando pergunta por que parece que o mal predomina, e os espíritos respondem: por fraqueza dos bons, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes quiserem, haverão de preponderar. Por que eu falo disso agora? Porque Jesus dizia: sois deuses e tudo que eu faço, podereis fazer e muito mais. E isso tem a ver com essa lei natural que o Sérgio apresentou muito bem antes, que é o magnetismo do que nós estamos falando agora. Também. Jesus ainda vai mais além. Num outro espaço, num outro momento, ele vai dizer: reparando, porém, na força do vento, teve medo, um dos apóstolos, né? Aquela famosa passagem do caminhar sobre as águas. Teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Então, nós também não podemos duvidar do que é uma lei natural.
Tá? Nós não podemos duvidar do poder que nós temos de auxiliar. E não podemos colocar esse poder sob o alqueire, né? Não podemos esconder isso. A não ser que a gente queira ouvir uma resposta semelhante. Né? E quando Jesus fez as suas curas, que em A Gênese também Kardec explica com base no magnetismo, ele diz assim: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. A confiança é um elemento importante, portanto, né? A confiança do nosso atendido, a nossa confiança. E aqui uma imagem, um menininho carregando um adulto nas costas, né? E aí de lá, uma coisa que todos nós sabemos, né? A vida opera conforme a nossa vontade. Aquilo que eu desejo eu construo, aquilo que eu tenho dentro de mim se exterioriza. Aquilo que eu quero eu posso. Preciso fazer, preciso pôr mãos à obra. A vida vai operar, essa é a lei. A vida vai operar conforme a minha vontade. Por isso a gente consegue, inclusive, materializar doenças, né? Começa a caraminholar na cabeça, e eu sempre digo, gente, lugar de minhoca é no chão, não é no cérebro, porque no cérebro elas corroem a matéria e não fazem bem nenhum. No solo elas são fundamentais, elas oxigenam a terra. Né? Na cabeça faz muito mal. Então, eu vou passar para vocês alguns estudos de casos que foram atendidos ao longo desses anos e dizer para vocês assim, ó, nós trabalhamos com magnetismo na Sociedade de Vida, nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de desobsessão e no atendimento dos passes propriamente ditos, em que nós atendemos exclusivamente pessoas portadoras de enfermidades físicas, tá? Psicológicas e, como eu já referi, né, questões espirituais que vão estar ligadas à desobsessão. Tá? Também sobre isso, recomendo que leiam... como é o nome daquela cidadezinha que o Kardec fez aquele estudo que envolve, são 6 textos dele na Revista Espírita, que fala sobre desobsessão, era um caso de obsessão coletiva numa cidadezinha muito pequenininha na fronteira com a Suíça. Como? Eu não estou brincando, gente, eu realmente esqueci o nome. Os possessos de Morzine. Isso? É, né? Lembrei. Os possessos de Morzine. Leiam. Lá está toda a orientação com relação ao procedimento de um magnetizador espírita para um trabalho de desobsessão. Então, o nosso estudo de casos, eu separei aqui somente casos clínicos, tá? E um procedimento nosso. Nós pedimos aos nossos atendidos que nos forneçam cópias dos seus exames clínicos, dos seus exames médicos, para que a gente tenha um arquivo de real comprovação, que a gente não fique somente no testemunho. Isso é coisa de advogada. Tá? Isso é coisa de advogada. Porque nós sabemos do poder que tem, nós sabemos da seriedade dos companheiros que trabalham, sabemos de tudo isso, mas para que a gente possa afirmar isso perante uma plateia estranha, e servir como embasamento para a ciência, nós temos que ter uma comprovação, além do testemunho. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês alguns desses casos que a gente tem reunido ao longo dos anos. Este é um caso de hepatite C. Este rapaz chama-se Michel. Ele foi atendido em 2006, foi o início, foi quando ele foi diagnosticado, em 6 de maio de 2006. Ele não recebeu medicação, ele fazia acompanhamento da evolução do quadro viral, tá, da hepatite. E então ele vem para a sociedade, até porque é uma medicação que depende de liberação, né, é uma coisa bastante complicada, não tem à venda, né, até que as pessoas consigam, muitas vezes o quadro da hepatite já avançou muito, já se transformou em algo muito mais grave. Muito bem, ele
Também um outro procedimento nosso, quando a gente recebe uma situação assim, que nós não sabemos o que fazer, a gente chama os espíritos e pergunta, o que fazemos? Como podemos ajudar? E como eu já referi para vocês no atendimento do Rafael e dos nossos meninos autistas, o mesmo acontece com as outras pessoas que são atendidas na nossa sociedade. Então, nós perguntamos ao Georges, olha, a primeira vez que nos aparece um caso de hepatite C, como nós podemos proceder nesse tratamento? E o Georges nos recomendou a aplicação de concentrados no fígado esplênico depois dispersivos gerais. Ou seja, posso fazer uma dupla imposição sobre o órgão e sobre o centro vital esplênico e depois os dispersivos longitudinais para fazer essa energia fluir ao todo daquilo que o Sérgio nos mostrou, né, que é o nosso organismo perispiritual, onde funciona, né, esse anel magnético, os nossos centros, e fazer essa energia passar por esse trânsito que eu referi antes e chegar até aquelas células, aonde vai acontecer aquilo que na codificação está dito, a substituição das células malsãs por novas. Tá? Isso está lá na doutrina, na codificação, o caminho. Após 5 meses contínuos de passes, 2 vezes por semana, acompanhados de 2 litros de água magnetizada, o resultado do próximo exame de controle dele, porque ele estava sem medicação, mostra a redução de 800.000 para 224.231. Tá? Houve uma queda bastante acentuada. Nesse período, o nosso atendido se transferiu para uma outra cidade vizinha, em razão de começar a faculdade de engenharia. E a frequência dele passou a ser reduzida para apenas um atendimento semanal. No período de outubro de 2006 a agosto de 2007. E aí tivemos uma elevação dessa carga viral que estava em 224 para 350.000. Vejam como, de fato, o magnetismo é um medicamento. É assim que Kardec também diz, né, quando ele fala especificamente sobre o que eu estou tratando aqui, o caso clínico, que se compara à ação de um medicamento. Ele diminuiu a dosagem de medicamento, houve uma reação orgânica e uma suba daquela carga viral. Em 26 de 5 de 2009, o exame dele passou a dizer carga viral indetectável. E continua assim até hoje. Tá? Este caso é o único dos que eu vou mostrar, que eu vou ficar devendo mostrar os exames, porque ele já está no arquivo da sociedade e eu não consegui pegar esses exames para fazer a lâmina e trazer para vocês. Mas, se desejarem, podem entrar em contato comigo, que eu pego lá no arquivo e mando para vocês. Tá? O nosso outro caso clínico, este é mais recente, até vou pedir se o Sérgio puder me ajudar, caso eu me atrapalhe, me corrija, por favor, porque quem me ajuda na apresentação desse caso é um outro magnetizador do nosso grupo, chama-se Paulo Inácio. O Paulo é médico cardiologista, responsável pela UCTI da nossa cidade, dos hospitais da nossa cidade, e ele trabalha conosco. E como este é um caso que envolve cardiologia, a parte médica é geralmente ele que me ajudou e me ajuda a explicar. Ele fez um vídeo, mas a qualidade do vídeo, infelizmente, deixou a desejar com relação ao som, mas está à disposição se alguém quiser copiar todo o material, inclusive o vídeo com as explicações médicas do Paulo a respeito disso. Consta aí do material e eu deixo à disposição. Essa paciente é a dona Zélia. Essa senhora tinha 70 anos, né, quando começou o tratamento conosco. E foi um caso muito interessante, porque eu conheci a filha dela em Santa Maria, quando fui convidada a fazer um seminário, depois um curso sobre magnetismo, e também em função daquela questão da Boate Kiss, fiz algumas palestras por lá. E então eu conheci a Chayane, que é a filha dela, que é biomédica, e ela participou desse curso de magnetismo comigo. Passado alguns dias do final do curso, ela entrou em contato comigo pelo Facebook, me relatando a situação da mãe dela. Não me disse que a mãe dela tinha um problema cardíaco. Me falou dos mal-estares todos da mãe dela, etc., e que não estavam conseguindo um bom resultado, porque foi uma coisa rápida pelo Facebook. E eu só disse para ela, olha, pode trazer ela, a gente pode tentar, né, ver se ela vai
Como é que ela vai reagir a um tratamento magnético? E eu fiquei pensando, pelo que ela tinha me descrito, que o caso da Zélia se tratasse de um caso emocional, que fosse algum problema de estresse, Pensei isso, essa foi a minha percepção. Acontece que daí um dia, na sexta-feira, quando eu chego na sociedade, eu tinha ido porque nós estávamos em obra e eu tinha ido para falar com a pessoa encarregada da obra, eu vejo um carro branco estacionado com uma placa de Santa Maria, eu digo, mas o que é isso? E aí, mas imediatamente me lembrei da conversa com a Chay. Eu digo, será que ela veio antes do horário do trabalho? Antes do dia, inclusive, porque o dia é no sábado? Dito e feito. Eram elas que tinham vindo e essas coincidências da vida havia conciliado de eu ter ido também lá. Bom, tudo bem, vamos entrar, vamos resolver, eu atendo vocês. Depois de resolvi lá o que eu tinha que resolver com a pessoa encarregada da obra e fui conversar com elas e atender. Mesmo sendo fora do dia do trabalho, considerando que a distância entre Pelotas e Santa Maria são de 4 horas de viagem terrestre. Então, isso merece a nossa consideração. Tá? Conversei com ela e aí fiquei sabendo qual era o quadro real. O quadro real é que a Zélia, em 2000, havia tido um diagnóstico de CIA, ou seja, comunicação interatrial. Em 2013, esse diagnóstico foi confirmado. Era desse tipo aí, isso aqui são os termos técnicos, isso foi feito pelo Paulo Inácio. Eu não vou nem tentar explicar. Mas, enfim, esse é um problema, gente, assim, resumidamente, tá? É um problema, o que é uma comunicação interatrial? É um problema que resulta lá do nascimento. Durante a gestação, essa comunicação interatrial entre a circulação que provém do pulmão com a circulação que provém da outra parte da circulação, né, da oxigenação do sangue, ela tem um orifício que é normal, na vida fetal. Deve, normalmente, no nascimento, ser fechado. Com a Zélia não ocorreu isso. Tá? E assim como com ela, com muitas mulheres. Também essa é uma questão que as mulheres têm mais a incidência deste problema do que homens. Então, o que aconteceu? Ela passou muitos anos sem ter esse diagnóstico. O marido dela, que era médico, ela é enfermeira padrão. O marido dela, que era médico, quando começaram a namorar, se conhecerem, pelo que ela me relatou, desconfiou que ela tivesse esse problema. Desconfiou que ela, pela função dos sintomas de cansaço, dos sintomas de infecção respiratórias repetitivas, dos mal-estares que ela apresentava, ele desconfiou e, a partir de então, ela começou a fazer um tratamento clínico. Mas, realmente, isso somente foi totalmente confirmado nesse período aí, 2000. Né? Em 2003, né, foi absolutamente confirmado por exames no Hospital Cardiológico em Porto Alegre, Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, se eu não me engano. Em 2004, ela se submeteu a uma cirurgia, porque o tratamento deste problema é cirúrgico. Tá? Segundo o Paulo nos informou, hoje também é possível a colocação de uma prótese, mas o único tratamento viável é cirurgia. Ela se submeteu a essa cirurgia em 2004. Em 2012, ela voltou a receber um diagnóstico de insuficiência cardíaca devido à fibrilação atrial, uma arritmia. Tá? Porque essa correção foi feita quando ela tinha 58 anos, foi quando ela fez essa cirurgia. Portanto, foi muito posterior. E aí, segundo a literatura médica, segundo a opinião dos médicos que avaliaram este caso, isto costuma acontecer. É possível que a cirurgia, né, com o passar do tempo, vamos dizer assim, perca o efeito para nós leigos, certo? Em 2015, ela me apareceu, justamente porque ela estava muito mal. E o médico que a acompanha, o cardiologista que a acompanha, disse: Zélia, eu não posso fazer outra cirurgia. Não tem como. Eu somente posso te dar uma medicação que vai ser para melhorar. Não a doença, mas os sintomas, para tornar suportável
a situação e que era gravíssima. Tá? O que aconteceu? Bom, ela me relatou tudo isso e eu digo, bom, então não é nada do que eu tinha imaginado quando li o e-mail, é uma outra situação, muito mais grave, temos que mexer num coração, direto. Eu não sabia absolutamente o que era essa doença, eu apenas entendi, e vou falar literalmente como leiga que sou, que ela tinha um buraco no coração. Tá? Entendi que tinha isso. Não sabia muito bem nem onde, nem em que lugar. Mas era lá e tinha um buraco. E esse buraco estava causando um problema grave. Vinha saber da questão do feto e etc. Só quando Paulo examinou os resultados, o caso todo, e aí me explicou o que era aquilo e me falou da própria surpresa dele, como médico cardiologista, com uma larga experiência que ele tem. Bem, então em 2014, após a nossa conversa, eu fiz o que são os procedimentos do passe magnético, ou seja, eu estabeleci conexão com ela, né, o contato para examinar essa zona do perispírito, dos centros vitais. Fiz o tato, obviamente detectei que havia um problema bastante sério na região entre o laríngeo e o cardíaco, que eu não conseguia saber aonde começava um e terminava o outro. Era uma zona só em conflito. Tá? E outros detalhes, outros que ela tinha de desarmonia energética. E disse, bom, vamos lá. Começamos o procedimento e eu pedi para os espíritos, eu digo, me ajudem, porque agora somos eu e vocês e ela. Quando eu comecei o passe, as minhas mãos automaticamente fizeram assim, no laringe. Tá? Abriram para as extremidades do centro de força. E a minha mão foi fechando. Tá? Foi fazendo esse movimento de vir em direção ao centro e do centro descer em direção ao cardíaco. E eu fiquei repetindo isso, repetindo, até sentir que aquilo estava melhor. Aí voltei, fiz o tato, consegui identificar que aonde começava um e aonde terminava o outro e que havia tido uma boa mudança naquela primeira intervenção. Terminei o atendimento dela, magnetizei a água para ela e perguntei, vocês vão ficar em Pelotas? Ela disse, por quê? Eu disse, não, porque eu gostaria que vocês ficassem. Porque a gente mexe na matéria, a gente mexe nos centros vitais. Isso pode causar uma repercussão e pode que tu precise que eu intervenha nisso. Né? Então, eu gostaria que vocês, se possível, ficassem em Pelotas e eu gostaria de te ver amanhã. E se tu precisar de qualquer coisa que tu sentir diferente, passei o meu telefone e disse, tu podes me chamar a qualquer hora que for. Bom, fui para casa preocupada com aquele caso, porque tinha que se mexer no coração, e a gente sabe que o coração é um órgão vital por excelência, e que mexer energeticamente ali não é uma coisa simples nem fácil. Mas confiei, digo, bom, vamos, Deus sabe o que faz, Ele é maior do que todos nós, será o que tiver de ser. Fiz o melhor que eu sabia, o melhor que eu podia por ela. Na manhã seguinte, encontrei as duas lá no horário combinado, perguntei como é que foi, e ela, muito bem, dormi espetacularmente, como há muito tempo eu não dormia. Estou me sentindo muito bem. Eu digo, ótimo, não sentisse nada, nenhum problema. Não, estou maravilhosa. Eu disse, bom, então tá, então eu vou fazer outro atendimento e depois, então, pela distância que vocês moram tão longe, vamos fazer uma vez por semana por um tempo. Se vocês podem vir. Ela disse, não, eu venho, não tem problema, eu venho. E, de fato, ela vem e vem até hoje, mesmo eu já dizendo para ela, não precisa mais, mas ela continua vindo. Tá? Uma querida amiga que se tornou. Então, ela teve uma melhora gradual de 2014, 2015, 2016, 2017. Tá? Eu a atendi durante boa parte desse período exclusivamente. Depois, passei as técnicas e os procedimentos que eu fazia para outras duas companheiras magnetizadoras da sociedade, que são a Angélica e a Zeni, para que quando eu me ausentasse, elas dessem continuidade ao tratamento que estava sendo feito com ela.
o Paulo, porque a Zélia vai sempre aos sábados, o Paulo acompanha os exames. Quando ela vai às quintas-feiras, ele diz, me dá ela, pelo amor de Deus, me dá ela para eu examinar. Eu disse, tá, então vai. Ele também atende ela agora há um tempo, mas ele acompanha os resultados do caso desde o início. Então, vamos ver como é que foi essa melhora. Bom, aqui está o tratamento, tá? Eu não vou explicar detalhadamente, já expliquei o principal, que foi a questão do laríngeo e do cardíaco. Só lembrando, né, que na nossa formação fetal, o nosso coração começa aqui, por isso essa grande vinculação dos problemas circulatórios com o laríngeo, né? O coração se forma aqui primeiro, depois vai descer e abrir a ramificação para o plexo cardíaco, para o centro de força cardíaco. E aqui, então, estão os procedimentos que foram feitos, né, com a Zélia. Ela também apresentava outras dores, eu referi para vocês outras desarmonias energéticas, os procedimentos magnéticos que foram usados e vamos aos resultados. Aqui estão os exames, tá? Este daqui é o ecocardiograma dela do ano de 2000. Aqui, nesse quadrinho em vermelho, são o que o Paulo ressaltou dos resultados, né? Esse era o quadro inicial. Eu vou passar só para vocês verem que os exames estão aqui, depois a gente vai para uma lâmina que eles já estão analisados. O cateterismo de 2003, o ecocardiograma de 2005, tudo isso é pré, né? E pós-cirúrgico, antes do tratamento magnético. Aqui, desculpem, aqui o ecocardiograma de 2014, feito pouco antes dela começar o tratamento na Sociedade de Estudos Espíritas Vida, motivo pelo qual ela nos procurou. Tá? Então, aqui o ecocardiograma de 2017, feito o ano passado, e os últimos resultados, isto com o trabalho do magnetismo. Então, aqui nós temos os resultados numa tabela feita pelo Paulo, tá? Vocês podem averiguar deixa eu ver se eu localizar aqui, né? Vamos verificar aqui. Em 2014, quando começamos o tratamento magnético, ela tinha aqui na átrio esquerdo, muito obrigada, tinha no átrio esquerdo 59 milímetros, o normal seria de 45 a 50, é isso? Não? 30? Obrigado. Bom, vou ficar perto deles para eles me ajudarem nessa parte aqui. Muito bem. Então, ela tinha 59 aqui, né? O septo, que é uma outra parte cardíaca, se tiver um microfone para eles ajudarem, né? Tinha 12, esse aqui tinha 11, e havia essa função aqui que estava a menor, certo? Estava normal. Aqui, de 45 a 50. Aonde estão as mudanças? Aqui. Esse átrio esquerdo e aqui. Esse daqui estava aumentado, reduziu, e este daqui também reduziu. Digamos que isso é o buraco que fechou ou começou a fechar? Pode-se pensar. Possibilidade. Tá? Então, o que é que a literatura médica citada pelo Paulo nesse trabalho diz que o aspecto, o que é? Se em adultos a correção sempre cura. Que o aspecto negativo é que com a apresentação tardia, os tratamentos podem livrar o paciente das comunicações, mas não resolvem o remodelamento e a falência ventricular direita avançados, as arritmias graves e a vasculopatia pulmonar. Ela apresentava também uma hipertensão pulmonar. Tá? Então, qual é a conclusão? Tá? Essa conclusão é do Paulo, que é médico cardiologista, já falei para vocês, né? Tem 26 anos de profissão, se eu não me engano. Então, nos 2 anos de tratamento com magnetismo, observamos melhora clínica significativa, diminuição do cansaço e dores, melhora do remodelamento cardíaco, com redução das medidas do átrio esquerdo, septo e parede posterior do ventrículo esquerdo, e melhora da hipertensão pulmonar, o que contraria os dados da literatura médica, segundo o Paulo. Ok? Então, ela está muito melhor hoje. Pode-se dizer que o buraquinho está quase normal, quase fechado, vamos dizer assim.
Então, por isso, ela se tornou uma grande amiga, né? E eu digo para ela, Zélia, tu já estás bem. Não, mas eu não fico sem o meu magnetismo. Eu digo, tá bem, então vai. Não tem problema, continua. E diz ela que, inclusive, quando nós fizemos o 10º M em Pelotas, agora em abril, ela participou do evento, né? Nós apresentamos esse caso, o Paulo apresentou a parte médica, eu apresentei a parte do tratamento que havia desenvolvido com ela, e ela veio para participar, dar o seu depoimento e convidar todo mundo para os 15 anos dela, que vai ser lá na Sociedade Vida, que será contados da data em que ela começou esse tratamento. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho, né, sobre uma outra coisa, uma outra situação que nós pesquisamos lá no nosso trabalho, que é a questão da água magnetizada. Tá? Muda ou não muda? Nós encontramos muitas pesquisas falando de alteração do pH, de alteração de cor, de alteração de odor. E aí nós tivemos uma surpresa muito interessante. Mas vamos falar um pouquinho da teoria antes. Kardec, na questão 33, então vejam, gente, nós estamos nas primeiras questões do Livro dos Espíritos e o magnetismo está forte ali, está pulsando. E diz assim, a pergunta, a matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? O famoso tudo está em tudo, que ainda hoje a física procura, a ciência procura, uma teoria. E a resposta dos espíritos, sim, é isso que se deve entender quando dizemos tudo está em tudo. E os pesquisadores, magnetizadores clássicos, todos eram adeptos e referem nas suas obras essa teoria do tudo está em tudo, em termos de matéria e de vida. E aí Kardec coloca uma nota em que nós vemos o magnetizador falando, né? Ele coloca uma nota e diz assim, este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades diversas, um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias. Quero que vocês gravem bem isso aqui, qualidades ativas de outras substâncias. Tá? Assim, a água, que é formada de uma parte de oxigênio e 2 de hidrogênio, torna-se corrosiva. Se duplica a proporção de oxigênio e uma transformação análoga pode se produzir pela ação magnética dirigida pela vontade. Ok? Uma ação magnética produzida pela vontade é capaz de mudar as propriedades químicas da água. Kardec afirma isso. Tá? Muito bem. No Livro dos Médiuns, ele volta ao assunto das transformações materiais produzidas pelo magnetismo, quando ele diz assim, esta teoria nos dá a solução de um problema de magnetismo bem conhecido, mas até hoje inexplicado, que é o fato da modificação das propriedades da água pela vontade. A mente atuante é a do magnetizador, na maioria das vezes assistido por um espírito desencarnado. Ele opera a transmutação por meio do fluido magnético, que, como já dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. E, se ele pode produzir uma modificação nas propriedades da água, pode igualmente fazê-lo no tocante aos fluidos orgânicos, do que resulta o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida, ou seja, feita sob conhecimento, não aleatoriamente. Isso está no Livro dos Espíritos e aqui também a gente vê que Kardec pressupôs realmente aquilo que ele escreveu na Revista Espírita, que o magnetismo era tão conhecido na sua época que os espíritas não iriam ignorar esse fato, seriam todos conhecedores dele, mas não, eu não era. Emmanuel e Chico Xavier também falam sobre isso, tá? No livro O Consolador, questão 103. A água pode ser fluidificada, e aí as colocações do Emmanuel, de modo geral,
em benefício de todos, como ocorre normalmente nas reuniões espíritas, aquela água de uso coletivo, né? A gente magnetiza e todas as pessoas recebem a mesma, e em caráter particular para determinada pessoa, para o paciente atendido individualmente. E nesse caso é conveniente que seu uso seja pessoal e exclusivo, ou seja, a água que é magnetizada para mim, o Sérgio não pode beber. Ok? Qual é o procedimento magnético para se magnetizar a água? O emprego das técnicas são basicamente concentradoras de energia e a mais usada atualmente é a imposição de mãos para esse fim. Os magnetizadores clássicos, e aí a gente vai recordar que é Deleuze quem mais fala sobre a magnetização intermediária, inclusive com um largo estudo sobre a questão do uso da água e de outros meios de magnetização intermediária, vão dizer que recomendavam a imposição palmar, ou seja, a mão aberta, né, a palma da mão, ou a digital nessa posição, os dedos mais juntos, né? No topo do vasilhame, tanto faz se é aberto ou fechado, seguido de passes longitudinais envolvendo o recipiente. Esse era o procedimento dos autores mais clássicos. Este daqui é um outro magnetizador da nossa sociedade. Ele chama-se Roberto Elier da Silva, ele é químico industrial, ele tem um laboratório em Pelotas chamado Água Azul, e toda a vida profissional dele foi em torno de água. Ele foi o químico responsável pela água que a população de Pelotas consumiu por mais de 30 anos. Ele é especialista em água. Quando ele se tornou magnetizador, né, depois de ter feito uns 3 anos de estudo, em que então nós abrimos a possibilidade para os interessados nos cursos de magnetismo e de formação mediúnica, o Roberto veio para um curso de magnetismo. Porque ele tinha, desde o primeiro ano de estudo na sociedade, desde as primeiras reuniões de estudo, porque nós trabalhamos o Livro dos Espíritos no primeiro ano de estudo, ele tinha um conflito com a questão 33. Não é um conflito. Ele se perguntava, como químico industrial especialista em água, se realmente aquilo que estava ali acontecia no tratamento magnético. Ele tinha isso. E isso criava um conflito. Ele disse assim, poxa, como espírita que eu estou me tornando, eu confio, mas o profissional quer a prova. O profissional quer ter a certeza. E aí, então, ele fez o seguinte. Isto foi 2012, 2011, por aí. Vou ficar devendo exatamente a data para vocês. Ele fez o seguinte, ele teve um problema, ele teve uma perda de audição em decorrência de um ataque isquêmico e solicitou atendimento para ele como magnetizador. Olha, eu não estou fisicamente bem, então é praxe do nosso grupo, passa a ser atendido e, enquanto ele não estiver bem, ele não volta a trabalhar. Ele é atendido, ele vai fazer outras coisas, mas ele vai resguardar a sua própria saúde. E aí ele nos relatou isso e ele pediu. Só que, sacana que ele foi, o que ele fez? Ele não tomou a água depois do passe, que a Isabel, que é uma outra magnetizadora lá da sociedade, aplicou nele para o problema que ele tinha. Ele pegou a água dele e levou para o laboratório, porque aí ele disse assim, é agora que eu vou ver. É agora que eu vou resolver o meu conflito, a minha dúvida. E submeteu a água que ele recebeu a um exame. O que ele fez? Na sociedade nós fazemos assim, nós disponibilizamos a venda ou a compra, como quiserem, de água mineral, tá? Para os pacientes que não levam a sua. E ele pegou 2 do mesmo fabricante, o fabricante era o mesmo, inclusive do mesmo pacote, tá? Do mesmo fardo. Levou 2. Uma ele entregou para a Isabel e a outra ele botou embaixo do braço. Tá? E levou para o laboratório. E aí obteve este resultado. Tá? Observem. Tá? Aqui, a água não magnetizada. Essa foi a fórmula que ele localizou, que conferiu próximo do rótulo que era dado. Essa coluna é a coluna da água não magnetizada.
esta coluna foi a água magnetizada pela Isabel, né? E aí vocês podem observar que vocês vão encontrar variações, como por exemplo aqui do cálcio, que foi aumentado, vocês vão encontrar a variação do fósforo, que também sofreu um grande aumento. Esses números parecem pequenos, mas em termos químicos ou bioquímicos isto é enorme, tá? Do magnésio, observem a mudança, né, de 0,17 para 0,22, e aqui um dado muito interessante. Observem a alteração do nitrato. A gente, inclusive, tem uma pretensão. Nós queremos que a Isabel magnetize muita água, porque a gente pretende vender como Viagra. Vocês sabem que a base do Viagra, segundo ele próprio, né, tem muito nitrato. Então, a gente diz que as mãos da Isabel transformam bastante nitrato, porque olhem, a modificação é muito grande, né? E aqui a gente vai ter, e também uma diferença aqui, ó, observem a seguinte mudança. Olhem o que tem de sódio na fórmula original. Tudo isso daqui. Observem a redução após a magnetização. Então, vejam que existe uma mudança para cima e para baixo, né? Não é uma simples elevação de tudo, é uma dosagem para o caso específico, tá? E aí a gente tem aqui, ó, o pH dessa água, eu vou passar por causa do tempo, né, resumido. O pH diminuiu e todas as águas que ele pesquisou, foram em torno de uns 15 casos, tá? Todas as águas tiveram a colocação do pH no nível próximo do ideal, o que segundo ele também é bastante difícil de fazer essa regularização. No caso dele, houve uma grande elevação do nitrato, uma baixa do sódio e um aumento do ferro na fórmula original. Isso só dos casos mais importantes que a gente fizemos o cálculo ali, tá? No laudo dele. O que ele fez depois disso? Sem que ninguém soubesse. Eu não sabia disso. Ninguém sabia. Isso foi o início da pesquisa dele. E nós só ficamos sabendo depois, quando ele nos apresentou os dois laudos. O que é que ele vai fazer? Ele trouxe, na semana seguinte, do laboratório dele, uma água desmineralizada. Ou seja, ele transformou a água em lixo. Uma solução que não servia para nada. Tá? Aqui está. Ele transformou essa água nisso daqui. Zero de quase tudo. E foi atendido pela Gladys, que fez os mesmos procedimentos que a Isabel havia posto na ficha dele. Tá? A Gladys, após o passe, magnetizou a água dele. Observem o que aconteceu. Essa água se tornou potável. Do zero, olha o que acontece. Né? Então, a gente pode dizer, né, que após a magnetização ocorreu uma variação acentuada no nitrato, a mesma alteração no ferro da anterior. E o que estava impossível de ser consumido se tornou possível de ser consumido, através da ação magnética. Então, aqui, de novo, o que a gente já comentou, vou passar. A água de uso coletivo que o Emmanuel sugere, ele também pesquisou, tá? Essa água de uso coletivo, nós todos nos reunimos, né, todos os magnetizadores, após a nossa prece, magnetizamos a água juntos, todos. Tá? E aí ele observou que aqueles aumentos que haviam do pH, do cálcio, do ferro total, do magnésio, e observem, isto foi numa reunião de uma quinta-feira, quando o nosso trabalho é direcionado essencialmente para casos de desobsessão e problemas de ordem psicológica. O magnésio tem uma grande atuação nisso. Tá? Então, teve uma elevação do magnésio que foi fantástica. Né? A elevação do cálcio foi de 34%, a do ferro foi de 17.900%, e do magnésio foi de 1.974%, considerado da fórmula da água não magnetizada daquele tipo. Bom, aqui foi uma água que foi magnetizada, aí eu já sabia da pesquisa que ele estava fazendo,
Foi uma época que eu fui diagnosticada com uma hérnia de disco na lombar e problemas degenerativos, portanto, né? E eu disse para ele, não, vamos testar a durabilidade da água magnetizada. Então, diferente dos outros casos em que nós pesquisamos, porque aí eu passei a colaborar com a pesquisa dele da seguinte forma. Nós escolhíamos o caso, por exemplo, eu escolhia e passava para ele. A pessoa me entregava a água dela e eu colocava uma outra água junto. O atendido levava a sua e eu ficava com uma que ia para a amostra, para exame dele. Então, a gente pesquisou se havia alteração nos casos de câncer de mama, de depressão pós-parto, nós tratávamos nessa época também uma menina que tinha uma doença chamada polimiosite severa crônica, que é uma doença raríssima, e passava essa água então para ele analisar. Os laudos estão ali, juntamente com o estudo dele, de todos esses elementos químicos que se alteravam, o que eles influenciam na saúde, por que nós usamos a água magnetizada como magnetizadores, que ela não tem aquela função religiosa, mas uma função terapêutica, fica à disposição para quem quiser copiar. Assim como todos esses laudos aí. E aqui, então, eu disse para ele, não, eu vou te passar a minha água, porque eu vou magnetizar, logicamente, um vasilhame muito maior que te permita ver a durabilidade dessas alterações. Tá? E aí nós temos aqui o pH, eles têm um pico nos primeiros dias, até o terceiro dia, aí depois ele sofre uma estabilização até o 8º dia e a partir de então ele entra em declínio. Tá? A alcalinidade também, vocês vejam, teve um pico ali no bicarbonato no primeiro dia e logo em seguida, no terceiro, ele já entra na mesma faixa, ele retorna ao seu normal. Do cálcio também, né, nós vemos lá que ele sobe, ele se mantém, né, do primeiro até o 8º dia e então também vai sofrer um declínio. O cloreto, os cloretos, né, vão reagir da mesma maneira e vão ter um declínio após o 8º dia. O ferro tem um pico e uma durabilidade grande do primeiro ao terceiro dia e depois um declínio mais gradativo, tá? Até que eles retornam à fórmula original. Ele testou colocar em geladeira, ele testou essa água fervida, ele fez vários testes que estão todos ali, quem desejar pode copiar. Então, para encerrar, pessoal, citação do Livro dos Espíritos, questão 555. O Espiritismo e o Magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível, o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de simples crendice. Tá? Então, conhecimento lúcido de espiritismo e de magnetismo nos explicam muita coisa. E, para encerrar, Kardec, introdução do Livro dos Espíritos. Vede e observai. Tá? Vede e observai tudo isso. Tudo que o Sérgio falou, tudo que eu falei, o que eu mostrei, porque seguramente ainda não vistes tudo. Muito obrigada. Fica aí o meu contato.